Bom, então, sobre os relacionamentos íntimos, ela pensa que eles precisam de autoconsciência, empatia, comunicação, comunicação de emoções. Então, se você tem que comunicar emoções, você precisa saber reconhecer suas emoções, que você precisa comunicar para o seu parceiro ou parceiro, para o seu amigo. Se esse relacionamento é sexual também, precisa ter tomada de decisão em relação à vida sexual. Então, é um assunto mais delicado. Eu vou deixar a sugestão de um episódio do Mamilos, aquele podcast que eu já indiquei alguns episódios para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo, que ele fala um pouco sobre isso, sobre os relacionamentos conjugais, na verdade. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. A amizade, então, ela traz como uma relação importante, que serve como uma rede de apoio e que a gente às vezes mantém relações de amizade estáveis ao longo da vida, que se tornam até mesmo mais importantes do que relações amorosas, né? Vocês já devem saber disso. E que, bom, vou falar de um ponto importante. No amor, eu vou falar já do amor, porque daqui a pouco eu vou juntar os dois, mas no amor, o Sternberg, que é um autor que a gente já estudou falando sobre outra coisa, sobre desenvolvimento cognitivo, lá no capítulo anterior, ele traz 3 elementos que ele considera que são componentes do amor, que são a intimidade, a paixão e o compromisso. Para a gente ter o amor romântico mesmo, é necessário que esses 3 elementos existam. Só que nem sempre as nossas relações têm os 3 elementos. E aí, lá na página 495, ele faz algumas descrições de dizer, por exemplo, que a amizade é uma relação de que existe intimidade, mas não existe paixão, por exemplo, né? Não existe o compromisso de assumir um relacionamento com aquela pessoa. Existe um compromisso mínimo de qualquer relação, mas não é um compromisso conjugal. Ou que, por exemplo, o amor romântico, existe intimidade e existe paixão, mas não existe o comprometimento, porque geralmente o amor romântico, esse de filme, sempre tem alguma coisa que impede o compromisso de acontecer, né? Então, eu recomendo bastante que vocês olhem essa tabela, que é a tabela 14.2, na página 495, porque eu achei interessante até para pensar nos relacionamentos pessoais, né? Nos relacionamentos de vocês, mas para compreender. Bom, temos então estilos de vida que são conjugais e não conjugais, né? O primeiro que ela traz, assim, ela faz todo discorre toda uma formulação a respeito de que a nossa sociedade não é mais tão tradicional e conservadora e que nem sempre as pessoas se casam, e por isso ela vai falar da vida de solteiro. Então, vão existir aí algumas pessoas que estão solteiras porque pretendem permanecer solteiras, porque é essa a condição de vida que elas querem mesmo. E existem pessoas que estão solteiras porque elas não encontraram um relacionamento que as satisfaça, né? E aí ela coloca alguns pontos de por que muitas pessoas optam por estar solteiras ou que não entram em casamentos a qualquer custo. E um deles é que, às vezes, a gente tem objetivos que não necessariamente envolvem o casamento, como, por exemplo, a realização profissional. E ela fala que o fato de que das mulheres estarem mais independentes financeiramente também pode ter influenciado essa mudança, já que as mulheres não precisam se casar para ter uma renda, né? O casamento deveria ser uma decisão consciente de ambas as pessoas e não uma necessidade, né? Ela traz isso. O segundo tópico é de relacionamentos homossexuais. Eu acho até curioso ela trazer os relacionamentos sexuais homossexuais num tópico separado, porque ela mesma destaca que os relacionamentos homossexuais não são tão diferentes dos heterossexuais,
né? Que esses casais homo tendem a ser tão satisfeitos e tão felizes nos seus relacionamentos quanto os casais hétero, né? E que as questões que envolvem os conflitos nos relacionamentos homossexuais, o divórcio, por exemplo, ou o rompimento, vamos dizer assim, já que não necessariamente o casamento é formalizado, é que é a falta de apoio institucional. Então, por exemplo, a família não apoia essa relação. Então, é uma relação que tem um pouco mais de dificuldades nesse ponto. Mas ela também destaca que os casais homossexuais conseguem dividir melhor as tarefas domésticas, conseguem resolver os conflitos de uma forma mais positiva e que eles tendem a ser menos estáveis, que era o que eu estava falando sobre a falta de apoio institucional. Então, esses dois pontos, eu fiquei até surpresa que os casais homossexuais consigam negociar de uma forma melhor as tarefas domésticas, por exemplo, a divisão dessas tarefas, e também a atmosfera positiva de resolver conflitos. Isso foi uma coisa que me deixou bem surpresa positivamente. Eu queria saber de vocês quais são as hipóteses. Por que vocês acham que isso acontece? Outro estilo de vida pode ser o morar junto, que ela chama de concubinato ou coabitação. Seria uma forma de testar se o casamento vai dar certo, uma forma de tornar o namoro um pouco mais sério, mas não tão sério quanto um casamento, que daí já é uma questão institucionalizada, né? E que isso tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade e que as pessoas nessa modalidade de relacionamento acabam tendo acesso aos mesmos direitos das que são casadas oficialmente. E aí o casamento ela traz como muitas pessoas destacam como uma forma de garantir melhores direitos para os filhos, por exemplo, né? E que o casamento permitiria uma divisão de bens, por exemplo, após um divórcio, mais segura do que a coabitação. Hoje, ela traz que esse é o ponto que eu achei interessante do casamento. Ela traz que o propósito do matrimônio deveria ser a satisfação mútua de dois adultos e não acho que isso ficou confuso, vou voltar. Em vez de considerar o casamento um passo obrigatório da idade adulta e que vai te trazer felicidade, ela entende que hoje os jovens, nós, acreditamos que o casamento é para quem já se tornou um adulto, é para quem já é feliz e quer continuar essa relação dessa forma, mas não uma condição para ser feliz um casal. E isso é uma perspectiva bem interessante do casamento. Ela traz pontos sobre atividade sexual depois do casamento. E esses pontos, principalmente, eu recomendo que vocês ouçam o episódio do Mamilos. Lá tem uma psicóloga que ela é terapeuta de casais e ela fala muito sobre sexualidade. Eu gosto muito do trabalho dela, que é a Ana Canosa. E aí ela traz alguns casos que ela atende, alguns dados também interessantes. Recomendo que vocês se apeguem a ela nesse ponto. Em relação à paternidade e maternidade, como eu disse, vocês vão realizar a pesquisa e a gente vai discutir pelo fórum. Se for o caso, eu posso gravar um vídeo com as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse tópico, mas primeiro eu quero que vocês olhem para a realidade brasileira, para a gente ter uma base antes de discutir. E sobre o divórcio, vamos ver. Ela traz que uma das questões existem algumas questões que levam ao divórcio, né? Uma é a não resolução de conflitos entre o casal. Outra, que pode ser
geralmente crises financeiras ajudam a que os casais pensem em se divorciar. Problemas familiares, por exemplo, se existe um conflito com um dos filhos, mas um problema muito sério, por exemplo, uma doença muito grave, ou se um dos filhos se envolve em uma atividade ilícita e isso começa a gerar muitos conflitos na família. É comum, ou quando um dos filhos tem alguma questão específica que demande muito do casal, é comum que o casal acabe se divorciando. E aí esse momento é um momento de adaptação, né? Vai precisar de resiliência para lidar com a condição nova de estar separado. E além disso, os casais podem se envolver em novos relacionamentos. E aí vai ser um novo conflito e uma nova forma de se adaptar para reconstituir uma nova família que abrigue também os filhos do casamento anterior, né? E aí ela traz alguns pontos que podem gerar conflito em relação a isso. Eu peço que vocês leiam. Essa história de padrasto e madrasta rendeu já muitos filmes, né? Então a gente sabe que existe um imaginário social envolvido em que o segundo esposo ou esposa dos seus pais não vai ser uma pessoa legal. Então existe um conflito posto aí, né? E acho que o interessante é envolver os filhos na situação à medida que eles conseguem compreender o conflito, explicar o que está acontecendo de uma forma que eles entendam que o divórcio não é sobre eles, é só sobre o casal, né? Acho que por hora é isso. Bom, eu espero que vocês tenham participado dos fóruns que eu deixei antes e que esses vídeos ajudem vocês a estudarem o capítulo. Eles não excluem a necessidade de ler o capítulo todo e anotar as dúvidas de vocês e trazerem elas para o debate. Esse momento que a gente está vivendo é um momento diferente, um momento que exige resiliência nossa, de vocês e de todo mundo. Mas eu peço que vocês tenham paciência e estudem as coisas direitinho, que já isso passe e a gente volta para nossa vida normal. Combinado? Enquanto isso, a gente segue esperando o final da quarentena.